Mas tá tudo bem. Eu vou gravar pelo menos esse, graças a Deus, né? Então tá bom. Porque esse aplicativo aí, esse aplicativo não tá funcionando. Tá deixando a tela escura, preta. Bom, gente, então olha só. Esse é o nosso diagrama de corpo livre, tá? Na verdade é o desenho. Agora é que eu vou começar a colocar os vetores, tá? Vamos começar pelo corpo A. O corpo A, então eu tenho um centro e a força gravitacional puxa o objeto para baixo, causando um efeito de força-peso, tá? Só que essa força-peso puxa o conjunto para baixo. Alguma coisa tem que reagir no sentido contrário, obedecendo a terceira lei de Newton, que é quem? Uma força para cima, chamada de tração. Tração de onde? De A para B. De A até B. Tá? Automaticamente, eu vou ter uma tração neste sentido, chamada de tração de B para A. Tração de B até A. Quando eu tenho a tração puxando nesse sentido, eu tenho uma outra extremidade do meu corpo B, que reage com essa daqui. Se ela reage nesse sentido, que é uma tração que vai de onde? De B até C. De B, C. Tá? E aí, olhando o meu objeto C, eu tenho também a força gravitacional atuando na massa desse corpo, causando um efeito de força-peso, né? Causando um efeito de força-peso. Muito bem. Essa força-peso puxa o objeto para baixo e o objeto reage com uma tração para cima, chamada de tração de C até B. Tá? Muito bem. A força-peso, a gente sabe que é a massa do objeto vezes a força gravitacional. Então, a nossa força-peso de C é igual a massa de C vezes a força gravitacional. Força-peso de C é igual a massa de C, que é 3, vezes 10, que é a minha força gravitacional. Isso dá 30 newton. Então, aqui a força-peso de C é 30 newton. Vamos olhar a força-peso de A. A força-peso de A é a mesma coisa. Força-peso de A é igual a massa de A vezes a força gravitacional, que vai ser força-peso de A é igual a massa de A, que é 5, vezes 10, que é 50 newton. Então, aqui vale 50 newton. Tá? Muito bem. Olha só que coisa bacana. Quando a gente tiver um exercício... tem aqui em cima, eu tenho ainda quem? A força-peso de B e a normal de B. Força normal. Isso daí nós vamos ver só no próximo semestre. Né? Então, olha só. Olhando para o desenho, eu tenho uma força de 30 e uma força de 50. Não tem como a gente não dizer que o objeto não vai, todo esse conjunto, ele não vai fazer o quê? Uma volta para esse lado. Certo? Por quê? Porque a massa desse cara aqui é maior. Tá? Então, se o conjunto vem para cá, nós vamos dizer que essa força-peso aqui, ela obedece às leis da natureza. E essa daqui não. Porque quando esse objeto começa a descer, ele segue a força gravitacional. Mas esse vai contra a força gravitacional. Então, nós temos que começar a montar pelo objeto de carga maior, que é o que vai puxar o conjunto. Então, vamos começar a montar a nossa equação. Vou começar pelo bloco
A. Bloco A. No bloco A, o que eu tenho? Força peso A. Será que vai caber aqui? Acho que não, né? Vai não. Não vai não, não vai não. O que eu tenho em A? Força peso A, né? Força peso A, menos quem? Tração AB, né? Menos tração de AB. Quem atua em cima desse conjunto aqui? É a massa de A vezes a aceleração. Essa é a primeira equação em A. Vamos olhar para B agora. O que eu tenho em B? B eu tenho TDA, que está na mesma direção do sentido de rotação aqui, ó. Então, essa TBA é positiva, porque ela está na mesma direção da força, né? Descendo o conjunto. Do outro lado, eu tenho uma TBC que é contrária a essa, então é menos. Menos TBC, que é igual. Igual a quem? Quem que está segurando esse conjunto aqui? A massa desse corpo. Massa de quem? De B. Massa de B vezes a aceleração. Vamos chegar no próximo corpo agora. Nesse próximo corpo, notem que eu tenho o quê? Um TCB que está indo no sentido de puxado pelo ar. Então, esse TCB, ele é positivo. TCB. Lembra que eu falei para vocês que eu estou puxando o TPC para cima? Lembra quando eu falei lá do lançamento oblíquo? Lançamento oblíquo, eu tinha lá um lançamento para cima. Para cima, eu usava, por exemplo, uma equação de velocidade. V é igual a V0 menos G vezes T. Por quê? Porque está subindo. E a força gravitacional é para baixo. Por isso que carrega o sinal de menos. Aqui ficou positivo, porque o conjunto está descendo. Mas esse conjunto está subindo. Então está ao contrário. Tá? Então é por isso que veio um sinal negativo aqui. Ó. Menos força peso C. Força peso C. Igual a massa de C vezes a aceleração. Tá? Muito bem. Olha só. Notem que a equação agora aumentou, né? Tem mais um corpo. Poderia ter 3, 4, 5, 10, 1 milhão, tanto faz. Desde que a gente consiga montar e somar, né? Tudo dá certo. Muito bem. Aqui, ó, a aceleração é comum para os três corpos. Então, se é comum para os três corpos, eu posso fazer uma distributiva depois, né? Então, aceleração. A aceleração, ela sofre a ação de quem? Da massa C, B e A. Então, eu tenho aqui a massa C mais a massa B mais a massa de A. Tá? Vai ficar meio apertado aí. Deixa eu mudar um pouco aqui. Vai ficar apertado. Deixa eu colocar aqui massa de A mais massa de B mais massa de C vezes A. Ok? Espero que vocês estejam vendo. Deixa eu ver. Dá para ver sim. Não, professor, aí é força peso de ar? Não. Eu coloquei aqui só para mim. Eu não cheguei aqui ainda. Hã? Eu estava tentando dar uma arrumada aqui, ó. Tudo bem? Quer que eu leve para baixo isso? Não, pode ser, Deus, tá bom. Tá. Então, olha só. As massas, está vendo que eu já arrumei aqui dentro do meu parênteses? Então, aqui está tudo certo agora, né?
Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou para o outro lado. Note o seguinte, a tração de A até B é igual à tração de BA, porque o cabo é o mesmo. Só que um tem um sinal negativo e o outro tem um sinal positivo. Então, se eu somar menos TAB mais TBA, dá 0. Então, zerou. A força de BC é igual a CB. Por quê? Porque o cabo é o mesmo, né? Então, eu tenho um sinal negativo para BC e um sinal positivo para CB. Então, se eu somar menos TBC mais TCB, dá 0. O que sobrou agora? Sobrou a força-peso A, força-peso A, menos força-peso C. Tá? É o que sobrou para nós. Então, o que eu vou fazer agora? Força-peso A, 50. Força-peso C, 30. Menos 30. Massa de A, 5. Massa de B, 2. Massa de C, 3. Parêntese, aceleração. Então vai ficar 50 menos 30 são 20. Igual 5 e 2, 7 e 3, 10. 10 vezes A. Preciso isolar esse termo A. Então a aceleração é igual a 20, que é esse cara, e esse que está multiplicando vem para cá dividindo o termo. Então, quanto que vai sobrar aqui de aceleração? 2 metros por segundo ao quadrado. Então, notem que o nosso mecanismo existe movimento, tem aceleração. Se eu tenho aceleração, eu consigo achar posição, eu consigo achar velocidade, tá? Mas, por enquanto, nós estamos estudando só aceleração. Deixa assim, por enquanto, que tá bom demais, né? Então, olha só. A aceleração, ela existe. O objeto está em movimento, né? Então, por isso que ele é dinâmico. Porque ele está em movimento. Olha que coisa linda, né? Então, a física, ela consegue explicar muita coisa para a gente. Coisas que a gente não consegue perceber. Mas, numericamente, a gente consegue comprovar isso, né? Muito bem. Aí, ele quer saber qual é a tração deste cabo e deste cabo. Será que são iguais? Não sei. Eu não vou afirmar nada. Eu vou o quê? Demonstrar isso matematicamente. Então, o que eu faço? Se eu quiser descobrir quanto vale TAB, eu posso pegar essa equação. Não dá para me pegar de baixo, porque eu tenho duas incógnitas. Eu tenho a tração de BA e a tração de BC. Mas eu posso pegar essa de baixo se eu quiser. A de baixo eu acho TCB. Vou pegar de baixo primeiro e vou achar quanto vale TCB. Tá? Então, vou pegar aquela equação. Então, vou dizer o seguinte, ó. TCB menos força, peso, C é igual a massa de C vezes a aceleração. Quanto vale a tração TCB, que é esse cara aqui, ó, esse cabinho? Não sei. Então, continua sendo a mesma coisa, menos. Quanto vale a força-peso em C? Opa, vale 30 newton. Ah, esse eu conheço. Quanto vale a massa de C? 3. 3. Quanto vale a aceleração do conjunto todo? A aceleração vale 2 vezes 2. Então, vai ficar TCB igual. Esse que está negativo vem para cá somando, né? Então, fica mais 30. 3 vezes 2 mais 6. Então, a tração CB é igual a 36 newton. Então, esse cabinho aqui está fazendo uma força de 36 newton.
tá? Já que nós descobrimos quanto vale a tração TCB, que a tração TBC é a mesma, né? Lembra que eu falei para vocês? Se eu trocar, tanto faz, né? Vamos saber quanto vale, então, a tração TBA, tá? Então, eu vou pegar a equação do meio agora. Eu peguei a de baixo, agora eu vou pegar a do meio. Se eu quiser pegar de cima, também dá, viu? Tanto faz. Vou pegar a do meio. A do meio é a seguinte: TBA menos TBC igual a massa de B vezes a aceleração. Quanto vale a tração TBA, que é esse cabinho aqui? Não sei. Então, continua do mesmo jeito. TBA. Menos. Quanto vale TBC? Ah, TBC é esse cabinho aqui, ó. Esse cabinho é igual a esse TCB. Mas TCB vale 36. Então, é menos 36. Tá? Igual. Quanto vale a massa de B? A massa de B vale 2 kg. 2 kg. Quanto vale a aceleração do conjunto? 2 metros por segundo ao quadrado. Então, vezes 2. Então, como que vai ficar o nosso TBA? Esse está negativo, jogo para cá, fica positivo. Então, é mais 36, 2 vezes 2, mais 4. Então, TBA igual a 40 newton. Tá? Então, a tração TAB ou TBA vale 40 newton. E a tração TBC ou TCB vale 36 newton. E o sistema está em movimento numa aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Muito bem. Se eu quisesse, por uma brincadeira, não foi perguntado isso no enunciado, tá? Se eu quisesse saber qual a velocidade do objeto depois de 1 segundo, é possível isso? Claro! Eu pego essa equação, ó. V, velocidade final, é igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo, que é a aceleração no sentido positivo. Então, eu tenho a velocidade, a inicial é 0, a aceleração é 2 e o tempo 1 segundo, vezes 1. Então, a velocidade é a mesma da aceleração, em 1 segundo. Em 1 segundo, eu tenho uma velocidade de 2 metros por segundo. E se fosse 2 segundos? A velocidade passaria em 2 segundos, ela passaria para 2 vezes 2, 4 metros por segundo. E depois de 3 segundos? Qual é a velocidade do objeto? 3 seria 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então, a velocidade seria de 6 metros por segundo. Tá? Tá vendo como as equações elas se encontram, né? Quando a gente pensa que se livrou delas, elas voltam. Mas faz parte. Tá? Então, gente, mas não se preocupa com isso agora não, porque não é o momento de a gente ficar olhando isso ainda, né? A gente vai chegar nisso no momento certo. Tá? Deixa eu ver que horas são. Tá no horário. Pessoal, eu não gravei o primeiro e o segundo exercício. Eu gravei aqui no GoToMeeting aqui, mas eu não gravei no meu aplicativo. Então, o que acontece? Eu não sei. Pode ser que eu faça depois aí, mande para vocês, sei lá. Vamos ver o que eu vou fazer. Tomara que vocês tenham copiado, pelo menos, né? No caderno, numa folha, porque já me ajudaria bastante. Chegar no final do semestre, assim, é muita coisa para a gente fazer. Bom, gente, então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. E nas próximas aulas a gente continua, tá? Na próxima semana, vocês têm mais uma semana para entregar aquelas 2 atividades lá que eu pedi para vocês. Na verdade, é uma atividade só, né?
É o exercício lá que eu pedi para vocês entregarem, que vale metade da P2. Então, vocês têm até sexta-feira para entregar. Eu já vi que algumas pessoas já enviaram para mim, agradeço, tá? Mas não esqueçam que é até sexta-feira. E aí, sexta-feira, eu libero mais dois ou três no máximo. Acho que 2 tá bom, né, gente? 2 exercícios para vocês, valendo mais quase toda a totalidade da segunda nota da P2, porque vocês vão ter que vir e ficar comigo aqui, pelo menos dar um presente, e falar, estou aqui, professor, no dia da prova lá, que é o dia 8 de junho, né? Vocês não podem esquecer. Bom, então deixa eu mudar essa tela aqui, só um minuto.